Olá a todos, somos estudantes do curso de Letras da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte. Nosso grupo é composto por Camille Sarinho, Gildian Damasio, José Davi e eu, Alexandre Aguinaldo. E através desse vídeo, que configura um componente avaliativo da disciplina Teoria Literária 1, ministrado pela professora Márcia Xavier, vamos abordar uma análise literária do poema Fanatismo, da autora Flor Bela Espanca. Faremos a abordagem de forma sucinta, a fim de levar uma maior compreensão, e a gravação vai ser alternada entre eu, Alexandre, e a minha colega Camille. Para compreender o poema em análise, é necessário inicialmente entendermos quem foi Flor Bela Espanca e como a mesma construía suas produções. Reconhecida como poetisa portuguesa, Espanca destacou-se através de seus poemas, principalmente aqueles em forma de soneto, que inclusive Fanatismo, esse que está em análise, também é um soneto. A autora nasceu em 1894 em uma vila portuguesa e viveu apenas até os 36 anos de idade. Porém, a contribuição da escritora para a literatura foi bem vasta, desde contos, epístolas, diário, traduziu romances, escreveu também para revistas e jornais. Por isso, que é considerada uma compositora multiforme. Durante sua vida, pôde prestigiar duas de suas antologias publicadas, e após o falecimento, outras foram expostas ao público. Sua poesia é essencialmente marcada pela erotização e pelo panteísmo. Ela conseguia demonstrar toda uma insatisfação, amargura, desconsolo, conflitos existenciais amorosos, além da eroticidade e vaidade que eram próprios da autora. Sua correspondência com Deus se fez nesses moldes, se transformando e sempre suplicando e indagando. Resumindo, a produção literária de Flor Bela Espanca é caracterizada pelo amor atrelado a tais angústias e emoções. Já o tema do soneto faz jus ao título, esse que tem o nome de fanatismo, cujo significado remete a um sentimento obsessivo, uma dedicação excessiva a alguém ou algo. Na obra é construído um sentimento de amor profundo, que produz um estado de intensa dependência do eu lírico, de uma mulher apaixonada que idolatra como Deus a pessoa amada. E é demonstrada uma atitude de completo desespero e loucura, onde o eu lírico torna-se escravo e dependente da figura masculina. Essa característica é típica da poesia de Espanca, a qual os sentimentos descritos pelo eu lírico feminino são intensos, uma paixão que se torna sua própria vida. Além dessa nítida obsessão e dependência, tornando o eu lírico fanático, visualiza-se também a ideia do panteísmo, que no poema os versos se assemelham às descrições bíblicas de Deus pela extrema devoção. Bem, vamos falar um pouco da estrutura do poema Fanatismo. Nessa estrutura, eu identifiquei no primeiro ponto que temos aí um gênero lírico. E que gênero é esse? Bem, esse gênero lírico é o soneto, né? O próprio a característica do gênero lírico, né, que traz o eu lírico, né, a pessoa com sentimentos, que vai trazer um choque de sentimentos ao leitor, né? E o soneto em si ele configura-se por ter 14 versos, né? Esses versos eles são agrupados em duas estrofes de 4 versos e duas estrofes de 3 versos, ou seja, dois quartetos e dois tercetos. Essa é a característica do soneto e que traz um gênero lírico. Em seguida, a gente vai ver como é formada as estrofes, os versos e as rimas, né? Bem, as estrofes elas são isométricas e isorrítmicas, ou seja, a isométrica ela vem trazer uma mesma dimensão na métrica deste poema. Já as estrofes isorrítmicas é aquela que traz uma variedade rítmica do ritmo para este soneto, no caso do fanatismo, né? É quando os versos vão partilhar do mesmo ritmo. Então, o soneto, né, de Flor de Bela Espanca tem essas duas estrofes, né? Isométricas e isorrítmicas. E tem também os versos, né? Uns versos que vão ser rimados e metrificados. Aqueles, né, rimados, né, o próprio nome já disse, né, são os versos que têm rima, e os metrificados, que é quando tem aquela forma constante do ritmo, né?
Além disso, identificamos também que o fanatismo, né, este poema, ele é decassílabo, ou seja, é composto por 10 sílabas poéticas, ou a sílaba métrica, né? Então ele é um decassílabo, e além de ser decassílabo, tem um esquema rítmico binário, ou seja, tem uma tonacidade, a gente vai identificar isso na sexta e décima sílaba poética deste poema. Tem até um exemplo lá que diz assim: meus olhos andam cegos de te ver. Identificamos aí, além do decassílabo, um esquema rítmico binário, né? Tem uma tonacidade no C dos cegos e no V de te ver. Aí a gente identifica uma tonalidade. Em relação aos versos, né, nesse poema, identificamos o ritmo de alguns versos. Vai haver ritmo feminino e grave, e nos demais vamos ter masculino e agudo, né? Tem algumas especificidades, ou seja, no primeiro, no quarto, quinto, vai ter umas diferenças. Vamos compor também aí versos femininos e graves e versos masculinos agudos. De acordo com as rimas, nos quartetos encontra-se a rima ABBA, ou seja, estando assim, ela é interpolada em A e também temos emparelhadas em B. Já nos tercetos, há um esquema CCD, que ela vai ser emparelhada em C e interpolada em D. Exceto em alguns versos, inclusive no verso 12 e 13, que eles vão rimar com substantivos rastros e astros. E as demais rimas vão ser ricas, ou seja, este poema vai mesclar diversas rimas, então tem que estar interpolada em A e interpolada em B, e também vai estar com o esquema de CCD, sendo emparelhada em C e interpolada em D. Então é um esquema muito rico que esse poema tem. Além dessa análise estrutural, encontramos também algumas figuras sonoras, né, empregadas no poema, e alguns recursos estilísticos também. Ou seja, temos a literação, que é quando a letra M é a que mais se repete, né? Temos a crase também, identificamos crase, temos a elisão. Identificamos também algumas figuras de linguagem, como prosopopeia, metáfora, hipérbole, comparação, paradoxo, encadeamento. Então, além dessa análise totalmente estrutural do poema Flor de Bela, temos também essas figuras de linguagem, essa análise sonora, que é de grande valia, de grande importância para a análise do poema. Então, identificamos o gênero lírico, como é formado as estrofes, como formados os versos, as rimas, temos recursos sonóricos e também algumas figuras de linguagem. Então agora eu passo a voz para minha colega Camille, que vai dar sequência à apresentação deste vídeo. E dessa forma, encerramos nosso trabalho acerca da análise do soneto Fanatismo, de Flor Bela Espanca, o qual todos contribuíram significativamente para sua produção. Obrigado.